Oi, gente, bom dia. Venho mais uma vez aqui, sejam bem-vindos a apresentar para vocês um vídeo explicando a validade dos produtos. Afinal de contas, eu vou ensinar vocês a montar uma empresa de congelados desde o ponto zero. Então eu converso com donas de casa, eu converso com donos de restaurante, eu converso com donos de quiosque ou até empresas que já estão bem grandes. Então assim, por que a validade dos produtos congelados? É muito importante, gente. Quando tu dá um Google, tu acha várias informações, né? Mas como eu congelo produtos e alimentos há 22 anos, tem algumas coisas que eu acho legal passar para vocês. Primeiramente, tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês, é que o ponto, né, de cocção dos alimentos é muito importante. Isso eu vou falar numa outra live, né? Porque cada alimento tem uma característica diferente. Uma outra live ou um outro vídeo que eu vim fazer com vocês, eu vou falar sobre isso, porque isso é muito, muito importante, porque isso tudo chega numa regeneração eficiente, né? Então assim, quando tu dá um Google, validade do folhado, né? Ou validade do cupcake, ou validade do brigadeiro congelado, validade dos frutos do mar. Gente, frutos do mar, falando de validade, eu falo para vocês, eles não podem passar de 3 meses, tá? Isso assim, vai falar no Google 6 meses, mas é que eu tô falando por causa da textura, né? Tudo que eu passo para vocês em vídeo e todas as dicas que eu dou para vocês é sempre preocupada com a regeneração, para te ter uma comida gostosa, com a textura boa, né? E como se ela tivesse sido recém-feita, né? Então assim, validade. Para as proteínas, eu dou até 6 meses, tá? Para as proteínas, eu dou até 6 meses. Betina, o que são as proteínas? Ah, a carne vermelha, né? Peito de frango, que mais de proteína? Carne moída, né? Qualquer tipo de carne, proteína que eu tô falando desse gênero. Quando eu falo de proteína, o queijo também é proteína, né? Mas ele é um laticínio. Então, assim, não congela laticínios, eu não indico, né? A não ser que os queijos, por exemplo, sejam muito gordurosos. A validade também dele vai até 3 meses, né? Todos esses produtos que são mais delicados, a validade eu indico 3 meses. Isso até por questões de experiência própria, tá? Eu não consigo ter uma textura eficiente, uma comida gostosa, visto que eu deixo mais de 3 meses para esses itens que eu falei para vocês. Lógico, quando a gente fala de massa, arroz, feijão, que mais? Risotos, todos esses outros produtos, dependendo de como tu vai colocar dentro do freezer ou da câmara frigorífica, tem uma série de processos para chegar a congelar e isso faz toda a diferença, né? Então, assim, por isso que eu falo de textura pós-regeneração, pós-descongelamento, né? Esses eu também dou até 6 meses de validade, tá? Agora, tu se for fazer uma empresa, o ideal é que tu faça uma programação de produção para ter o produto, no máximo, para 1 mês dentro da tua câmara frigorífica. Não tem o porquê de fazer mais. Tu vai produzir sob demanda. Por isso que eu te falo, eu te ensino a montar uma empresa desde o ponto zero. Porque são algumas dicas, alguns toques que faz total diferença. Os clientes que eu já tive muitas vezes, mas você tu mandou um produto com a validade tal ou com a fabricação tal. Isso faz diferença. As pessoas querem as comidas assim com mais frescas, né? Quanto mais cedo tu produz e mais rápido tu entrega teu produto pro cliente, é melhor. Então assim, o Google te traz essas informações, né? Risoto é até 1 ano, as massas cozidas é até 1 ano. Gente, eu tô falando de produtos processados, eu não tô falando de produtos crus, tá? Por exemplo, os legumes, que é muito importante a gente ter o legume pronto, porque eu tô falando de desperdício zero. O congelado é um processo onde mantém o teu produto com mais vida, né? Então, assim, os legumes e as verduras é o mais, sim, delicado para congelar, né? Então, assim, a validade dele depende muito de como tu vai processar ele, né? O ponto que tu vai processar ele, que vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, inclusive, para vocês.
o próximo vídeo não, entre outros vários vídeos, que eu vou fazer muitos vídeos, né? Porque tem muito conteúdo para passar para vocês. Então, de legumes e verduras, gente, deixa só no 3 meses, não precisa passar disso, né, tchê? Porque assim, a textura é diferente. O pão, por exemplo, eles falam assim, deixa o pão, né, até 6 meses ou 1 ano congelado. Não é igual. Não é igual quando tu vai regenerar. Não é igual quando tu vai usar, né? Então, assim, não te guia muito pelas coisas que quando tu dá um Google, sobrou brigadeiro na festinha aqui de casa, vou congelar. Beleza, primeira coisa, como é que eu vou congelar? Como é que eu vou condicionar? Isso tudo depende, até para manter ele com a validade que o Google te promete, né? Então, tem que ter algumas coisas, algumas técnicas para ter uma validade legal. Então, o congelado, ele veio para dar praticidade, né? E para não desperdiçar comida. Mas é muito importante tu usares a validade quanto mais curta possível, né? Então, assim, por que eu vou congelar um monte de coisas, né? Por exemplo, assim, tu tem um restaurante e, assim, em vez de fazer todos os dias o purê de mandioquinha para empratar e servir teu cliente, faz uma quantidade grande, porque o purê de mandioquinha tem 6 meses de validade. O purê de banana da terra tem 6 meses de validade, né? Então, faz diferença tu deixares o tempo menor de validade do que indica todos os estudos que tem hoje, porque não tem necessidade de fazer uma quantidade gigante, tá? E usar a validade que eles falam, 6 meses, 1 ano. Eu tô falando de produto processado, eu tô falando de comida pronta, tá? Então, assim, se tu tem uma empresa, produz para 1 mês, produz sob demanda, né? Assim o teu cliente ganha uma comida fresca, teu cliente recebe uma comida fresca, eles gostam disso, tá? Assim, e é muito importante tu estar sempre atento à validade e assim, vai chegar perto da validade do teu produto, tu que tem empresa, ou vai montar uma empresa, promociona ele, tá? Porque a validade, quando o cliente lê a validade, gente, hoje em dia todo mundo está muito esperto. A pessoa entra no supermercado e olha a validade. A primeira coisa que eles olham no rótulo é a validade do produto. Eu, quando vou no supermercado, isso é uma coisa que eu faço e vou passar para vocês. Pega sempre pelo dia de produção e não o dia de validade, né? Porque quanto mais cedo a produção for, melhor, ele tá mais fresco. Então pega sempre aquele lá do fundo da prateleira, né? Por exemplo, pão integral, que é uma coisa que eu consumo muito. O que eu faço? Iogurte, que é uma coisa que o meu filho consome muito. Eu vou lá e vou ver o que tem a produção mais nova, ou seja, faz 10 dias que está na gôndola, né? Agora o congelado, sim. Betina, para que é o congelado? Por que eu congelo comida? Porque eu dou mais tempo de vida pro alimento. Sim, eu dou mais tempo de vida para o alimento. Mas sempre, olha, se fala lá, 6 meses, se fala em algum lugar, ou pesquisa que tu faça, 1 ano. Gente, não precisa deixar o pão 1 ano. Tudo isso eu tô falando para vocês, porque a minha preocupação é a regeneração, né? Regeneração é um termo muito industrial, mas eu tô falando de descongelamento, tá? Então, assim, para que eu vou congelar para 6 meses, né? Para que eu vou congelar para 1 ano? Se tu puderes usar antes, é muito mais gostoso. A comida fica muito mais gostosa. A textura é outra, tá? Então vamos lá. Frutos do mar. 3 meses, gente. Não passa de 3 meses, tá? Principalmente o camarão, o peixe, lagosta, ou qualquer esse tipo de coisa de frutos do mar, 3 meses no máximo de validade, tá? Os carboidratos, eu vou separar nesses grupos, tá? Por exemplo, os carboidratos eu tô falando arroz, pão, risoto, que tá na casa do arroz, as massas, arroz integral, arroz 7 cereais, purê, né? Que é a consistência do purê, para ele ter uma regeneração legal e uma validade incrível, ele tem umas dicas que eu vou passar num outro vídeo para vocês. Não passa de 6 meses, não precisa passar de 6 meses, né? É o que indica, inclusive, a validade. Mas muitas vezes tu vai comprar um congelado no supermercado, a validade dá 1 ano, né? Mas, gente, consome antes, né? Não deixa esse produto parado tanto tempo dentro do teu freezer, não tem necessidade.
né? Então, voltando. Carboidratos, já falei. As proteínas que eu falo é a carne vermelha e a carne branca, né? Tirando frutos do mar, tá? Tirando frutos do mar. Eu pego, olho, vou lá, compro o produto fresco, filé mignon fresco, carne moída fresca, colchão duro fresco, preparo e faço em pequenas porções, né? Isso é muito importante, né? Sempre em pequenas porções, tá? E vou botar a validade de 6 meses. Beleza? É o que tem realmente de validade, né? Mas tu não precisa esperar 6 meses para consumi-lo, tá? Tenta consumir antes, mas eles têm sim 6 meses de validade, com certeza, né? Inclusive na minha empresa antiga, na Keep Light, a gente tinha que mandar para um instituto, tá? Para eles validarem, né? Existe um estudo microbiológico para eles validarem a validade que eu colocava no rótulo. Então, todas as grandes empresas fazem isso. Isso faz parte de um processo, né? Faz parte de tu poder garantir para o teu cliente ou tu dentro de casa que realmente a validade que está na etiqueta é a real, tá? Mas eu tô falando que 6 meses, 1 ano e 3 meses, que eu acho que são os times que a gente tem de validade dos produtos, se tu puderes consumir antes, melhor, fica a dica. Não tem o porquê de deixar todo esse tempo dentro do freezer, ou dentro da câmara frigorífica, né? Ou dentro de casa. Pra quê? Usa antes. Compra uma quantidade que tu realmente vai usar durante naquele mês, né? Quando tu vai na gôndola do supermercado, pega o congelado, mesmo com validade de 6 meses, pega o que foi produzido mais cedo. Com certeza a consistência dele é diferente. É diferente. Então, gente, validade é uma coisa muito importante do congelado, porque de fato, as sopas, por exemplo, as sopas que levam mais tempo para regeneração, né? E hoje em dia, inclusive falando de dieta um pouco, eu já perdi muito peso, né? Minha história vem muito disso. Tomando sopa todos os dias à noite, mesmo no inverno, né? Ou mesmo no inverno não, ou dança, mesmo no verão, tá? Eu sempre consumi muita sopa, né? Então assim, vamos fazer sopa para a semana inteira. Vamos congelar? Vamos congelar. Agora assim, consome antes de 6 meses. Ela tem sim 6 meses de validade. A sopa tem 6 meses de validade. Mas eu tô dando uma dica para vocês, muito importante. Se puderes consumir antes, consome antes, tá? Mas fique atento sempre ao dia de produção, tá? E não somente a validade que tá na etiqueta ou no rótulo do produto que tu compra no supermercado, ou que tu compra numa delicatessen, ou na padaria que tu vai buscar alguma coisa, ou quando tu congela alguma coisa em casa, né? A gente vai lá, vai congelar alguma coisa em casa, com certeza que eu tenho certeza que as donas de lares pegam e olham a validade no Google, né? Mas não é bem assim. Depende de várias coisas para ela realmente ter a validade que o Google indica, né? E assim, se tu olhar no Google, tem milhões de informações e a pessoa fica completamente perdida. Então, vamos lá. A maioria dos produtos, fora frutos do mar, para concluir um pouco aqui, fora frutos do mar, eu dou de validade 6 meses e para algumas coisas 1 ano. O que é essas algumas coisas, Betina? Como todo mercado vende, picadinho tem 1 ano? Tem. Se tu olhar na gôndola do mercado, tem. Mas consuma antes. Não precisa esperar 1 ano. Ah, tá perto da validade. Não, vou consumir rápido. Não, consome antes, né? Não compra aquela quantidade absurda. Não enche teu freezer de coisas que de repente tu não vai consumir dentro dos 2 meses que tá dentro do teu freezer, né? Então assim, a validade é muito importante. Mas eu venho com essa dica para vocês. Quanto antes você consumir, quanto antes tu consumir o produto que está dentro do teu freezer, a textura muda. Não adianta, gente. Quanto mais tempo dentro do freezer, a textura muda. Então, se atente à validade, mas também se atente ao dia que foi produzido, né? Isso faz total diferença, tá? Então, agora vamos falar de legumes e verduras. Por quê? Porque eu já falei de proteína, já falei de frutos do mar, já falei dos carboidratos, né? Que é aquela família que a gente adora, que é risoto, massa, que mais? Eu amo massa, por isso que eu tô falando, e eu sempre faço live de massa. Polenta, gente. Polenta. Polenta é impossível tu acertar o ponto da polenta para descongelar e ela tá cremosa.
né? Os purês, né? Então, assim, dos carboidratos eu já falei todos para vocês, das sopas eu já falei para vocês, né? Agora a gente vai para legumes e verduras. Gente, legumes e verduras, consuma até 3 meses também. No supermercado vai estar a validade até 6. Eu tenho certeza. Eu tô falando de produto processado. Eu não tô falando de produto in natura, tá? Que isso também vai ser um vídeo que eu vou falar com vocês. A diferença do produto in natura e a diferença do produto processado, né? Então, os legumes, a validade do legume processado, que todas as empresas dão hoje, é 6 meses. Todas as empresas de congelado saudável dão 6 meses, né? Mas eu tenho certeza, se tu for comer no 6º mês, a textura vai estar diferente. Ela não vai estar crocante. Então, a validade é importante. E a dica que eu venho aqui dar para vocês é: consuma antes da validade. Não espere chegar na validade. Não precisa encher o teu freezer, né? Faça uma compra mensal, né? E sempre se atente ao dia de produção e não só o de validade. Validade é importante? Sim, muito, né? Porque passou daquela data, não pode consumir. Uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês, que o mundo sabe disso, né? Todo produto que tu descongelares, tu não pode recongelar. Nada tu pode recongelar. Nada. Nenhum, tanto in natura quanto processado, nada pode ser recongelado. Gente, nunca recongele nada, tá? Porque o processo de descongelamento, independente de qual é o processo que tu usa, ele cria bactérias, ele muda a textura, é uma série de coisas que vai deixar o teu produto perigoso, inclusive, né? Por isso que a gente fala, nunca pode recongelar, né? Agora sim, tem que fazer o processo correto para ter a validade boa, né? Tem que fazer o choque térmico, tem que usar todos os processos, né? Que tem que ser adequado para ter uma regeneração eficiente, tá? Agora a gente está falando de validade e eu acho muito importante vocês ouvirem a minha dica sobre validade. Se atentem ao dia da produção e sim, atenda a validade que está na etiqueta do produto. Atenda, pode atender, mas consuma antes, né? Porque a textura é diferente, não tem como. Fica diferente. Se tu deixar uma cenoura salteada, que ela tu fez no ponto correto, dentro do teu freezer, no ziplock ou no Tupperware, gente, se tu tirar ela muito depois de 6 meses, que é a validade, ela não vai estar tão crocante, né? Porque tu abre, fecha o freezer, tu tira, tu bota pra cá, chuta pra lá, né? Tem contaminação dentro do freezer da tua casa ou dentro das empresas, se o produto não é bem selado, entendeu? Se o produto não tá bem acondicionado, então daí abre muito a câmara fria. Gente, tudo isso acaba criando na logística, gente, uma coisa importante que eu quero abordar para vocês. Falando de validade, a logística também faz diferença na validade. Porque se esse produto viaja muito no delivery da tua empresa ou as grandes indústrias que carregam aqueles caminhões de congelados, né? Então assim, quando tu faz a logística, se tu não tiver um processo eficiente, né, de transportar corretamente, vai criar cristal de gelo e com certeza a validade muda, né? Porque quando tu for descongelar, vai soltar água. Não tem como. Quando formar cristais de gelo, vai formar água. E isso muito acontece na logística dos produtos. Por isso que eu peço a vocês sempre, olha a validade, pode respeitar a validade, consuma antes. E outra coisa importante, mais ainda, a produção. Que dia foi produzido? Sempre compra o que está mais perto da produção, tá? Por isso que eu vim para vocês hoje falar nesse vídeo sobre validade. Porque a validade é importante, mas a data de produção também. Posso confiar, Betina, na validade que está na embalagem? Pode, com certeza, sempre. Sempre. Todas as empresas, as indústrias, eles fazem de forma, assim como eu estou falando para vocês, existe um estudo, existe assim, é mandado para institutos para ter essa validade que está lá no rótulo, né, que é muito importante. Mas, te atende também o dia que foi produzido, né, isso vai fazer total diferença. Na hora que tu for descongelar, ele vai estar mais gostoso, mais crocante,
tá? Então assim, se atente à validade, a validade é muito importante. Dos legumes é 6 meses, mas eu volto para vocês dizer, consuma 3 meses. As sopas também, porque tu abre e fecha muito o freezer. Tu abre e fecha muito a câmara frigorífica da empresa. Nos restaurantes é um abre e fecha de freezer absurdo, né? E isso vai danificando o produto. Então, se tu comprou, além de comprar bem perto da última produção, né? Consuma antes. Porque o manuseio, a logística faz toda a diferença para a validade ser verdadeira, tá? Então, assim, fique atento. Compra perto da produção, atenda assim a rotulagem. Se a empresa falou que é 6 meses, é 6 meses. Se a empresa falou que é 1 ano, é 1 ano. Isso aí, gente, é muito sério, tá? Agora, eu venho com essa dica para vocês. Consuma o mais rápido possível. Ah, os congelados estão vencendo. Gente, não dá tempo de vencer congelado, né? Porque, inclusive, a gente congela a comida para ter praticidade e para dar mais vida para o alimento, entendeu? Em casa, pode dar um Google, ali vai falar, mas consuma antes, não tem porquê. A regeneração é melhor, né? Ficar mais gostosa a comida, que é o que a gente quer, que é o nosso objetivo e que eu vou ajudar vocês em todos os vídeos que eu vou vir aqui trazer para vocês, explicar e dar várias dicas sobre isso, congelando sua cozinha, né? E vou ensinar vocês a montar uma empresa do ponto zero de congelados. E vocês, em casa, também vão atender essas dicas, porque são as mesmas, tá bom? Um beijo!